Este que você está vendo aí é o Chevrolet Onix LT 1.0 aspirado, uma das versões mais vendidas e também um dos carros mais econômicos do Brasil. É ele que você vai ver aqui no Motor1.com em mais uma avaliação. Bora lá? Visualmente falando, o Onix LT traz praticamente o mesmo visual desde lá atrás de 2019, finalzinho de 2019, quando foi lançada essa linha 2020 com essa nova cara aqui, a nova geração do Onix. É um visual mais espartano, traz um cromado basicamente aqui na grade frontal, nesse filete aqui da parte de cima, enquanto a grade e a parte de baixo, as tomadas de ar inferiores, né, traz um acabamento preto, básico, bem básico, e os faróis também são mais simples que as versões superiores aí, são faróis com iluminação halógena, não traz filete de LED, não traz assinatura em LED, que fica reservada para as versões mais caras do hatch compacto. Além disso, essas rodas que você vê nas imagens aí, são rodas de liga leve aro 15, que nessa versão é LT2, né? É um opcional, um pacote um pouco mais completinho. Se você quiser levar a versão LT mais básica, vai ter que se contentar com rodas, né, de aço aí com calotas. Pois é, o Onix LT não traz ajuste de profundidade nem altura para o volante, né? Ou seja, o motorista quando entrar no carro vai ter que se moldar, né? Moldar a sua posição de dirigir em relação ao volante, que é fixo, né? Há um pênalti meio que bem tenso aí para um carro de 80 mil reais, na faixa dos 80 mil reais. Em compensação ele traz ajuste de altura para o banco aqui, como você pode ver, mas em compensação ele traz uns equipamentos aí que um tempo atrás não eram pensados para um carro mais popular, né, com a faixa de preço aí para um carro 1.0. São os controles eletrônicos de tração e estabilidade. Ele traz 6 airbags desde a versão de entrada, né? Lembrando que a versão LT é uma versão um pouco acima da versão de entrada, né? Mas é uma das que mais vendem, né, na gama do Onix. Traz também esse volante aqui bem interessante, tem um detalhe prateado, traz os comandos de som aqui para o sistema MyLink, traz um limitador de velocidade aqui, mas não traz o controle de cruzeiro, né? Ele não mantém, você tem que ficar ligado ali no painel. Ele conta também com uma central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas, conta com os usuais Apple CarPlay e Android Auto, né, para espelhar seu smartphone e jogar seu GPS aqui na tela. Fora a central multimídia, conta também com computador de bordo, traz o painel mais simplório em relação às versões superiores. É uma telinha digital pequena, monocromática, mas tem umas funções interessantes. Traz o consumo, né, trip A, trip B, né, quanto você rodou, quanto você fez de média de consumo aí. Traz autonomia, logicamente aqui, consumo instantâneo, velocidade média e a própria velocidade digital, além, claro, dos comandos analógicos aqui na parte do painel. Na parte de cima ele traz o alerta do uso de cinto de segurança para todos os ocupantes. Ele vai identificar quem está com cinto de segurança ou não. E também um alerta, né, de portas abertas, aí, que é bastante importante, né, um ponto para a segurança do carro. Falando de equipamentos, traz ainda o ar-condicionado manual, ajuste manual não é digital, na linha Onix. Porta USB só tem uma aqui na dianteira, né, para você espelhar seu smartphone ou recarregar ele, para você usar as funções também de espelhamento dele. Antigamente o Onix LT trazia 2 portas USB aqui extras na parte traseira para os ocupantes, de quem atrás aqui recarregar seu celular, né, poder usar ele numa viagem de forma mais longa, mas não tem mais essa opção, tem um plastiquinho no lugar, é um item perdido também aqui na linha 2023 do Onix LT, né, mas falando desse pacote LT2 do Onix LT, traz aquele soma de diferente, traz a câmera de ré, né, um item importante para você manobrar seu carro, traz também o acendimento automático dos faróis, a chave presencial, muito importante também, e o botão de partida. E uma curiosidade aqui para quando você ligar o carro, para você ligar o Onix LT, você tem que pisar aqui no freio, na embreagem e depois apertar o botão para dar partida nele. No mais, tudo segue igual aqui em relação ao acabamento. O acabamento do Onix que você conhece, não só do Onix, né? Esse acabamento em plástico que é comum a toda a gama de entrada do mercado brasileiro. O Onix cometendo uns deslizes aí de textura, tem uma textura mais simples aqui, não tem variedade de texturas, somente essa faixa no painel que busca dar uma diferença, né? Dar uma diferença visual, um pouquinho mais de refinamento aí, mas é tudo plástico. Os detalhes mais interessantes aqui são parte em prata aqui na parte das saídas de ar, só nas extremidades, aqui é tudo preto. No volante, como eu já disse, e também aqui esse arco aqui perto da caixa de câmbio. Tem um black piano aqui na alavanca, né, para dar um disfarce, no próprio sistema MyLink, central multimídia, a moldura da tela. Falando de bancos, os bancos são bem interessantes, que bancos de tecido, né, como um carro de entrada intermediária, um pouco mais equipado, traz bancos de tecido, os bancos inteiriços, que é padrão da gama Onix desde a linha 2020, né, nessa segunda geração, e a única coisa que eu poderia criticar aqui com meus 1,85 m de altura é que ele é um pouquinho curto esse banco. Logicamente ele melhorou muito em relação ao Onix da primeira geração, né, em questão de ergonomia, o carro tem uma posição muito boa de dirigir,
né? Ele te acomoda muito bem, mas o banco poderia ser um pouquinho mais longo aqui, ele ia te deixar muito mais confortável se não fosse por essa questão. Mas tirando isso aqui, a ergonomia do carro é bem interessante, né? Poderia ser melhor novamente se tivesse o ajuste de volante. Em relação ao espaço interno, o Onix segue da mesma, né? Traz esse espaço aqui somente ok para uma pessoa da minha altura, de 1,85 m, mas lembrando que o banco do motorista está ajustado para a minha altura, né? Ele está um pouquinho mais para trás até, só para compensar em relação ao volante, que é fixo, né? Se tivesse, mais uma vez, falando do volante, mais uma vez, se tivesse o ajuste de volante, né? Eu poderia regular de uma forma melhor o banco em relação, né, ao volante, a posição de guiar ali. E compensaria aqui com um espaço um pouco maior na traseira. Mas o espaço aqui é ok para 4 pessoas, né? Logicamente o carro é homologado para 5 pessoas, mas um espaço aqui para pessoas da minha altura não sobra aqui, né? Não é um Onix Plus. Carros dessa categoria, como o próprio Fiat Argo e até mesmo o Hyundai HB20, traz um espacinho um pouquinho maior. E é surpreendente, né? Porque o Hyundai HB20 traz uma plataforma até um pouquinho menor em relação ao Onix aí. O Onix traz esse visual todo mais largo, né? Mas é puramente pelo design, pelas chapas aí mais espessas, é um carro mais alargado assim, mas internamente ele não é tão bem aproveitado assim, mas é dentro da média do segmento. Falando de um pouco de motorização aqui do Onix LT 2023, ele traz o mesmo motor 1.0 aí que rende seus 78 cavalos de potência e 9,6 kg de torque, isso bebendo sempre gasolina, ou 82 cavalos e um pouquinho mais de torque, 1 kg a mais, 10,6 kg de torque com etanol. Nesse caso, nosso teste aqui feito com gasolina, o carro é um motor aqui que teve um ajuste pelo Proconv, né, a norma L7 do Proconv, né, traz bastante ainda de economia de combustível, né? A gente percebeu que o carro continua bastante econômico, o carro tem uma agilidade interessante, esqueça daquele mundo dos 1.0 com motor que se acelerava. Eu estou com o ar-condicionado ligado aqui e você não percebe, né, falta de potência. Estou aqui numa via mais express, né, em sexta marcha, um carro bastante econômico, mas é um carro que para uso no dia a dia, no uso urbano e também de vez em quando pegar uma estrada, uma via marginal aqui na Marginal Pinheiros, que eu estou aqui em São Paulo, é um carro que não vai te deixar na mão, lógico, você vai ter que fazer reduções de marcha, né, na hora de retomar uma velocidade, na retomada, aliás, principalmente de 80 a 120 km por hora, você vai penar um pouco, ele vai buscar força ali, mas é um carro que tem uma certa agilidade, é um carro que a primeira marcha, a segunda marcha são bem mais curtas, a terceira alonga um pouquinho, a quarta tem um pequeno buraco, mas nada que vai comprometer seu uso diário a bordo aqui do Onix LT. É um motor 1.0 aí de 3 cilindros, é um motor de 3 cilindros que vale dizer aqui que é uma característica bem, né, que eu achei bem interessante, praticamente não há vibração, trabalho de engenharia muito bom da GM aqui, a vibração é mínima e outra, o conforto acústico do carro é elogiável, viu? Porque tanto usando um dia a dia na cidade, é algo que vai chamar atenção, aliás, passar despercebido, porque ele vai ser bastante confortável no quesito acústico e mesmo na estrada ele mantém giros baixos por conta justamente da sexta marcha aqui, né, um câmbio aí de 6 marchas que, aliás, em relação aos modelos mais de entrada aí, em relação a Fiat Argo, a Hyundai HB20 até a Volkswagen Polo, todos eles têm câmbio manual de 5 marchas nas suas versões mais básicas, enquanto o Onix é o único da categoria a contar com câmbio de 6 marchas, né? Um câmbio que, não se engane, não é aquele overdrive, não é aquele câmbio que só alonga ali para você, né, economizar combustível. Ele tem um papel interessante aí na hora de você dirigir, né? Um câmbio que ele vai ter uma função mais ali de acústico, vai diminuir um pouco o giro na estrada, né? Não vai ficar berrando ali, que não é comum nos motores 1.0. Lembrando que, lógico, o torque máximo dele aqui vem um giro mais alto, vem 4.100 rotações por minuto aí. Mas você jogando em 3.000 no uso cotidiano, 2.500 rotações no uso urbano ali, velocidade de 50, 60 km por hora, você não vai passar estresse nenhum. Algo que chamou atenção, além, lógico, né, dessa agilidade dele, lógico, não é um carro turbinado, não é um carro tão leve como um Tiguan ou um Kwid ali, né, no dia a dia. Ele sofre um pouquinho mais, mas ele tem uma agilidade que vai te atender muito bem na cidade. E outro ponto elogiável, né, o câmbio é bem justinho. Ele só está um pouquinho atrás dos câmbios da Volkswagen, que são gastos bem curtos, né, bem justos, hein? Até os da Honda, quando eles tinham um câmbio manual aqui no Brasil. Mas é um câmbio aí que vai te atender
muito bem. É um câmbio para quem gosta de dirigir carro manual, que hoje em dia já é cada vez mais exceção, não regra, né? É um câmbio que vai te atender muito bem, traz uma agilidade, né? Traz um uso confortável para o dia a dia, né? Macio, é justinho, mas é macio, embreagem bem leve, então um carro que vai te atender muito bem para o uso urbano e também, esporadicamente, não, esporadicamente não, você pode usar muito bem ele na estrada, é só você saber fazer essas reduções corretamente de acordo com as subidas que você for pegar num caminho, pegar uma serra, né? Um carro que vai te atender muito bem. Falando um pouco de consumo do Onix LT 1.0 aspirado aqui, chamou muito bem a atenção. Vale lembrar que na tabela do Inmetro é um dos carros ainda mais econômicos do Brasil e está no nosso top 10, na nossa lista de carros mais econômicos. Acesse lá no site do motor1.com. Mas é o carro que ele continua com um consumo muito interessante. Nossos testes com gasolina, ele fez aí 19,2 km com litro na estrada, né? Um consumo muito bom com gasolina. Isso usando ar-condicionado, viu? Sem desligar ar-condicionado. Não no uso comum, né? Logicamente com 2 pessoas, se for um pouquinho mais carregado o carro vai diminuir um pouco o consumo, mas na média é um consumo muito interessante, muito bom para o carro. E já na cidade, que é o que importa para a maioria, ele faz seus 13,2 km com litro na gasolina. É um consumo de respeito aí para um hatch compacto, que não, ao contrário, né, como já disse, dos motores 1.0, dos compactos antigamente, não vai te estressar numa ladeira. Lógico, você vai ter que fazer reduções ali, mas ele tem uma força interessante, né, em média rotação aqui. Se ficar em 3.000 giros, 2.800, ele vai entregar uma boa faixa de torque, por mais que o torque máximo venha em 4.000 RPM. É um carro que vai te atender muito bem no uso urbano e o consumo vai baixar tanto, viu? Eu não fiz menos que 13 km por litro na cidade, a não ser, lógico, você vai pegar um trânsito muito carregado, muito estravado, que às vezes no horário de pico aqui de São Paulo você acaba pegando, mas você não vai pegar muito menos que isso não. É um carro que vai te dar um bom número de consumo aí, e quando você entrar na reserva aqui de combustível, você não fica assustado que ele vai rodar muitos quilômetros ainda. Em relação à suspensão, o Onix LT traz uma calibração um pouco mais firme que a geração anterior, né? Isso já era sabido, né? Mas o que vale mencionar é que ela é um pouquinho meio confusa num certo aspecto no uso urbano, já que você passa com um certo conforto, ele amortece bem o impacto em valeta, em buracos, mas na hora de retorno ali da suspensão você sente um pouquinho mais duro, ele dá umas batidinhas. E isso você sente não aqui na frente, mas muito mais para quem vai sentado lá atrás. É um ponto que poderia ser revisto no carro, mas assim, nada que comprometa, logicamente, comprometa a segurança do carro, mas é questão de conforto aí, que ele poderia ser um pouquinho mais confortável ali na hora do retorno da suspensão ali, né, do amortecedor. Mas enfim, é questão de calibração do carro. Por outro lado, vale mencionar o comportamento elogiável do Onix na estrada, né? Em cidades mais altas, de 100 a 120 km por hora, ele traz um comportamento bem assentado ao chão, bastante estável em curvas também. É um carro que transmite bastante confiança. O volante ele é leve em manobras, mas é firme, né? Em velocidades mais altas, transmite bastante segurança para você guiar aí, né, de forma mais dinâmica, pegando estradas até de pista dupla aí, com bastante curva. É um carro que você não vai ficar com receio mesmo de pegar uma curva aí mais acentuada, porque ele transmite bastante confiança. Isso mostra uma evolução de plataforma em relação aos compactos, né, de antigamente. Essa plataforma aqui, que é usada no Tracker, vai ser usada na futura Montana, é compartilhada com praticamente toda a linha GM, com exceção do Cruze e outros modelos maiores. É uma plataforma muito bem acertada, e justamente com a suspensão, isso para o uso, né, em estrada. O urbano poderia melhorar essa questão de conforto aí, de retorno de suspensão, mas é nada que desabone o carro. Ele é muito competente para o seu uso e para a sua categoria que ele se propõe aí, de faixa de preço, né, e de proposta de segmento de carro. É inegável que o Onix LT traz um bom pacote, é um carro bastante equilibrado para o seu segmento. Ele combina muito bem espaço interno, a motorização, né, que tem um desempenho ok para a categoria e bastante economia de combustível para um carro que faz quase 20 km por litro na estrada. É um desempenho elogiável em nossos testes. Vale dizer também que ele traz um pacote de equipamentos completo para a sua categoria, por mais que ele tenha alguns pênaltis aí, como não trazer um ajuste de volante nem para altura, nem para profundidade, algo que ele tinha antigamente, e também não traz, né, como a própria Chevrolet trabalhava em conectividade, aí, retirou a porta USB traseira, aí, é um pênalti meio que considerável para um carro mais conectado como era o Onix, como ele era vendido, né? Mas tirando isso, né, para a categoria dele, ele cumpre muito bem a sua proposta, né, entre desempenho, espaço interno e nível de equipamentos. E o que você achou do Onix LT? Acho que ele cumpre muito bem a sua proposta, na sua opinião, hein? Comente aí o que você achou sobre o carro, dê aquele like e até a próxima. Valeu, galera!